Há cerca de 2000 anos, Jesus proferiu uma frase tão poderosa e transformadora que abalou as fundações do entendimento espiritual. O reino de Deus está dentro de vós. Não é apenas um verso, é um mapa. Porém, essa verdade é apenas parte da história. O real significado desse ensinamento foi mal interpretado e, por séculos, suprimido, com o propósito de impedir que você desbloqueie seu potencial divino. Trata-se de um código deixado por Jesus, um guia para descobrir o poder infinito que habita dentro de você. Permaneça comigo, porque neste vídeo vamos desvendar a verdadeira essência do reino de Deus estar dentro de vós. A frase, "O reino de Deus está dentro de vós", é encontrada em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Ela encapsula o núcleo dos ensinamentos espirituais revolucionários de Jesus. Esse momento surge no contexto de uma pergunta dos fariseus sobre quando o reino de Deus chegaria. Eles buscavam um sinal externo, como uma revolta política ou uma intervenção divina catastrófica. Mas a resposta de Jesus desafia essa expectativa ao declarar que o reino de Deus não pode ser observado externamente nem limitado a lugares ou cerimônias. Ele afirma que o reino reside dentro de cada um. Esse ensinamento foi incendiário, desafiando não apenas a escatologia judaica, mas também a ideia de que o acesso ao divino exigia intermediários, como sacerdotes ou rituais. Naquele tempo, grupos como os fariseus, saduceus e essênios estavam presos a interpretações divergentes sobre como o reino de Deus se manifestaria, variando desde a obediência estrita às leis até o isolamento em busca de pureza. Nesse contexto, Jesus emerge como uma figura paradoxal, um libertador espiritual que declara que a soberania divina não está vinculada ao poder mundano ou a rituais, mas sim à realidade interior acessível a todos. A resposta de Jesus não apenas redefine o que é o reino de Deus, mas também onde e como ele se manifesta. Esse ensinamento é a base para compreender que a presença divina não está distante ou confinada ao céu, mas habita a alma de cada indivíduo. É a pedra angular do que os místicos chamam de unio mística, a união mística entre o divino e o humano. Pensadores como o mestre Eckhart interpretaram esse verso como um convite para abandonar o ego e despertar para a essência divina presente em todos nós. Para Eckhart, a jornada interior não é uma fuga, mas o caminho supremo para a transcendência. Da mesma forma, São João da Cruz, em sua obra A Subida ao Monte Carmelo, vê o reino dentro de nós como uma metáfora para a ascensão da alma em direção à união divina, por meio da purificação e da entrega. A tradução grega de Lucas, capítulo 17, versículo 21, oferece a chave para desvendar a profundidade desse ensinamento. A palavra basileia significa reino, mas não apenas como um território físico. Ela implica soberania e reinado divino, uma força dinâmica e não uma realidade estática. Já Teu, ou de Deus, representa a fonte suprema de criação e ordem, sugerindo também a presença imanente do divino. Por fim, o termo grego entos significa dentro ou entre. Essa palavra crítica introduz uma ambiguidade. Traduzido tradicionalmente como dentro, também pode significar em vosso meio. A tradição mística abraça essa dualidade, vendo o reino como uma experiência tanto individual quanto coletiva. Diferentes traduções, como a versão King James e a nova versão internacional, enfatizam aspectos distintos, ora destacando a experiência pessoal e interior,
ora apontando para Jesus como a própria manifestação do reino. A leitura mística, no entanto, harmoniza essas perspectivas, afirmando que reconhecer o divino dentro de si naturalmente transforma o mundo externo. O reino de Deus não é um lugar, mas um estado de harmonia e soberania divinas. Em termos espirituais, é semelhante ao conceito budista de nirvana ou à compreensão védica de Satchitananda: existência, consciência e bem-aventurança. Aqui, Deus representa não apenas uma divindade transcendente, mas também o princípio criativo imanente, comparável ao Atman no hinduísmo ou ao Tao no taoísmo. O termo dentro nos remete à vida interior, ao espaço sagrado do coração, descrito pelos místicos como a centelha divina ou a semente de Deus. No cristianismo tradicional, o reino de Deus é frequentemente interpretado como uma realidade tanto presente quanto futura, inaugurada por Cristo, mas plenamente realizada apenas no final dos tempos. Esse aspecto dual, conhecido como já e ainda não, permite uma ampla gama de interpretações. O reino dentro de nós simboliza a salvação pessoal e a presença do Espírito Santo em nosso ser. Por outro lado, o reino externo refere-se à restauração futura da criação, em perfeita harmonia com a vontade divina. No entanto, a teologia mística vai além, afirmando que a plenitude desse reino pode ser vivida aqui e agora, por meio da transformação interior. Antes de continuarmos, você sabia que pode atrair tudo o que deseja para a sua vida? Descubra os segredos para desbloquear sua verdadeira capacidade de criar riqueza, amor e felicidade com e-book, O Imã da Abundância, Segredos da Lei da Atração. Este guia revolucionário revela como alinhar sua mente e energia para transformar sua realidade. Não perca a chance de dominar o poder da atração. Clique no link na descrição e comece agora mesmo a viver a vida que você merece. Santo Agostinho escreve em sua obra A Cidade de Deus que o verdadeiro reino se manifesta nos corações daqueles que amam a Deus. O cristianismo tradicional frequentemente lida com a tensão entre o ritual externo e a devoção interna. Esse ensinamento de Jesus alinha-se à sua crítica mais ampla à religiosidade superficial. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz: "Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em segredo." Em Oséias capítulo 6, versículo 6, está escrito: "Desejo misericórdia e não sacrifícios." O conceito do reino dentro de nós desmonta a falsa separação entre ações externas e conexão interior, sugerindo que as obras externas devem ser o reflexo de uma autêntica ligação com Deus. Esse ensinamento reconcilia dois atributos aparentemente opostos de Deus: a transcendência, que significa que Deus é infinito e vai além da compreensão humana, e a imanência, que indica a presença divina dentro de cada alma, acessível e íntima. Místicos como Santa Teresa d'Ávila, em sua obra O Castelo Interior, descrevem a alma como um castelo com muitas moradas, onde a câmara mais íntima é o lugar de habitação de Deus. Segundo ela, a jornada para dentro de si mesmo é, ao mesmo tempo, um caminho para fora, em direção ao infinito. A ressonância de Lucas. Capítulo 17, versículo 21, "O reino de Deus está dentro de vós", ecoa por toda a Bíblia, tecendo uma rede de verdades interconectadas que revelam o mistério divino da presença de Deus em nós. Cada versículo relacionado funciona como uma peça de um quebra-cabeça, amplificando as implicações revolucionárias desse ensinamento.
vamos explorar mais profundamente esses versos, desvendando suas camadas espirituais e seus significados esotéricos. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Nesse momento de criatividade divina, a humanidade é impregnada com a própria essência de Deus. A palavra hebraica para fôlego, ruach, também significa espírito, indicando que esse ato não foi apenas físico, mas espiritual. O fôlego de Deus representa a implantação de uma centelha divina na alma humana, um fragmento oculto da divindade. Esotericamente, esse sopro simboliza o prana, ou força vital no hinduísmo, o chi no taoísmo ou o pneuma da filosofia grega antiga. Tradições místicas interpretam esse instante como a origem do potencial humano para acessar a consciência divina, tornando cada pessoa um reflexo vivo do divino e reafirmando o ensinamento de Jesus sobre o reino interior. No Salmo 46, versículo 10, lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse verso encapsula a essência da união mística. A palavra hebraica para aquietar-se, rafa, significa soltar, liberar. É um convite para silenciar as distrações do mundo externo e entrar em um estado de profunda quietude interior. Misticamente, essa quietude é a porta de entrada para o reino de Deus dentro de nós. Nesse estado, o buscador transcende o ego e alcança a comunhão direta com Deus. Essa prática encontra paralelos em tradições meditativas, como o conceito de Satori no Zen, onde a iluminação surge em um momento de profundo silêncio. Na quietude, não apenas se conhece a Deus, mas se torna consciente da essência divina que habita em nós. Em Lucas capítulo 11, versículo 9, está escrito: Pedi, e vos será dado, buscai, e achareis, batei, e a porta será aberta. Embora muitas vezes interpretado como um pedido por bênçãos externas, no contexto místico, este versículo torna-se um guia para a jornada interior. Pedir representa o anseio da alma pela verdade divina. Buscar aponta para a exploração interna necessária para encontrar o divino dentro de nós. Bater simboliza o momento de rendição, quando as barreiras do ego se dissolvem, permitindo a abertura da porta para o reino interior. Paradoxos místicos similares aparecem no Bhagavad Gita, onde Krishna orienta Arjuna a meditar e buscar Deus dentro de si, e na poesia sufista, que compara o anseio do buscador ao bater de um amante à porta do amado. Antes de continuarmos a explorar os ensinamentos ocultos de Jesus, aproveite para se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem transformadora. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo declara: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa afirmação é uma declaração radical da santidade humana. O templo, outrora considerado uma estrutura externa, agora é revelado como o próprio indivíduo. O Espírito de Deus, Pneuma Theou, habitando dentro de cada ser, reafirma a ideia de que cada pessoa carrega uma presença sagrada. Essa visão desafia a autoridade religiosa ao descentralizar o local de santidade, retirando-o de construções externas e direcionando-o para o íntimo de cada pessoa. Esse ensinamento também encontra eco em tradições místicas, como o conceito budista da natureza de Buda, presente em todos os seres
e a compreensão taoísta de que o Tao permeia toda a criação. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, Jesus diz: Eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse versículo desvenda a unidade suprema entre o divino e a humanidade. As palavras de Jesus eliminam a percepção de distância entre Deus, Cristo e a alma individual. Essa união mística se assemelha ao conceito Advaita Vedanta de não-dualidade, no qual o ser individual, Atman, e o ser universal, Brahman, são um só. O ensinamento de Jesus aqui antecipa a realização transformadora de que o reino dentro de nós não é uma entidade separada, mas a presença viva de Cristo e do Pai em cada alma. O eu em vós reflete a consciência crística interior, um conceito também adotado pelos cristãos gnósticos, que buscavam despertar a centelha divina presente em cada pessoa. O misticismo cristão frequentemente retorna a Lucas capítulo 17, versículo 21, como uma base para compreender a imanência divina. Ele afirma que Deus não é um monarca externo, mas uma presença oculta acessível por meio da vida interior. Figuras como Santa Teresa d'Ávila descrevem a alma como uma morada divina, enquanto o mestre Eckhart fala sobre o nascimento de Deus na alma, destacando a comunhão direta interior em vez de rituais ou hierarquias. Esses ensinamentos encontram paralelos em outros textos sagrados. Nas Upanishads, no hinduísmo, lemos: o ser interior é Brahman. Essa afirmação revela que o divino, Brahman, e o ser individual, Atman, são um, espelhando o chamado de Jesus para reconhecer o reino dentro de nós. A ênfase upanishádica na realização interior está em profunda harmonia com o caminho místico cristão. No Bhagavad Gita, Krishna explica a Arjuna que o divino está sentado no coração de todos os seres, ecoando a mesma verdade interior. A visão do coração como o lugar do divino ressoa com a proclamação de Jesus sobre o reino dentro de nós. Na poesia sufista, que faz parte do misticismo islâmico, encontramos a afirmação: Deus está mais próximo de você do que sua veia jugular. Esse verso do Alcorão, amplamente explorado no sufismo, enfatiza a íntima proximidade de Deus, alinhando-se com a visão mística de uma presença divina inseparável da existência humana. No budismo Mahayana, os sutras falam sobre a natureza de Buda presente em todos os seres, defendendo que a iluminação e a realização divina são intrínsecas a cada um, paralelamente à mensagem do reino de Deus como uma realidade interior em todos nós. A psique humana é o palco onde o reino de Deus é manifestado. A alma, que no grego é chamada de psique, é o receptáculo que abriga tanto a centelha divina quanto o ego. A jornada rumo ao reino interior exige transcender o eu inferior para despertar o eu superior. Os místicos descrevem esse processo como uma morte do ego, um renascimento espiritual semelhante à declaração de São Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Psicólogos como Carl Jung compreenderam essa realidade sob uma ótica moderna. Jung referia-se ao conceito de arquétipo de Deus como a energia divina incrustada no inconsciente humano. A estrutura psicológica desenvolvida por Jung oferece uma nova perspectiva sobre o reino interior. Ele via a jornada rumo à totalidade como a integração entre mente consciente e inconsciente, uma busca que reflete o caminho místico de reconhecer o reino dentro de si. Para Jung,
O arquétipo de Deus simbolizava a conexão universal da humanidade com o divino, presente no inconsciente coletivo. A ativação desse arquétipo equivale ao despertar espiritual, um processo de autorrealização que culmina na união com o divino. O trabalho de Jung cria uma ponte entre a psicologia e o misticismo, demonstrando que o despertar espiritual é, ao mesmo tempo, um processo psicológico e sagrado. O reino interior desafia sistemas externos de controle ao declarar que a soberania reside na alma individual. Essa liberdade existencial está em harmonia com as obras de Søren Kierkegaard, que enfatizava a relação direta do indivíduo com Deus sem a necessidade de mediação institucional. Filosoficamente, esse ensinamento também desconstrói o dualismo, afirmando que o sagrado não está restrito a um reino celestial distante, mas está plenamente presente na experiência terrena. Essa ideia encontra ecos na filosofia de Martin Heidegger, particularmente no conceito de autenticidade, viver em alinhamento com o núcleo mais profundo do ser. Ao compreender que o reino está dentro de si, o indivíduo é convidado a abraçar sua verdadeira essência e a despertar para o poder divino que sempre esteve em seu interior. Você está pronto para descobrir o reino dentro de você? Está disposto a acessar a energia divina que é sua por direito? Se sim, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir esta verdade. Lembre-se, o reino de Deus não está lá fora. Ele está esperando dentro de você. Descubra a verdade. Viva o reino.